Olá, estamos começando mais um programa do ciclo de teleconferências do projeto Oficinas de Gestão, Oportunidades de Desenvolvimento, promovido pelo Departamento de Ciências da Administração do Centro Socioeconômico da Universidade Federal de Santa Catarina. Este programa tem como objetivo oferecer atividades extracurriculares aos estudantes do Departamento de Ciências da Administração, e essas oficinas de gestão traduzem a tradição do centro ou do curso de administração da UFSC no desenvolvimento de valores, atitudes, conhecimentos e habilidades técnicas necessárias ao enfrentamento dos desafios de um novo ordenamento mundial. Aqui você vai conhecer importantes personalidades da área das ciências da administração, além de receber subsídios à sua formação e ao seu desenvolvimento profissional. O nosso convidado de hoje é o gerente regional de gestão de pessoas do Banco do Brasil, o Luiz Antônio da Silva Machado, que é psicólogo com MBA em Formação Geral e Desenvolvimento de Executivos pela Universidade de São Paulo, além de ser mestre em Engenharia de Produção pela Universidade Federal de Santa Catarina. O Luiz já atuou na UFSC, na ESAG também, que é a Escola Superior de Administração e Gerência da UDESC, além da Faculdade de Decisão, como docente sempre nessa área de gestão de pessoas. E o tema da nossa conversa, do nosso bate-papo hoje, é exatamente este desafio na gestão de pessoas e especialmente o case Banco do Brasil. Tudo bem, Luiz? Seja bem-vindo. Gostaria que você conversasse inicialmente com os alunos que acompanham este programa para a sua saudação inicial. Obrigado, professor. É um privilégio estar aqui representando o Banco do Brasil e apresentar um pouco da nossa história, a história de gestão de pessoas na nossa empresa. Quero saudar a todos os alunos da UFSC que estão nos ouvindo e também a todos aqueles outros convidados, que estão acessando pela internet a estas oficinas. É um privilégio estar aqui e me fazer presente junto com o professor Áureo. Espero que a gente tenha condição de falar e contar um pouquinho a história do Banco do Brasil na gestão de pessoas. Ok, Luiz, obrigado pela sua saudação inicial. Antes da gente conversar diretamente aqui com o Luiz, nessa oportunidade que nós também consideramos bastante privilegiada, a gente vai acompanhar uma breve reportagem que mostra um pouquinho da evolução, dos avanços, da importância, do contexto desta situação conhecida como gestão de pessoas. Vamos acompanhar. Há algum tempo, o setor de recursos humanos deixou de ser um simples departamento das empresas para se tornar um agente de transformação. Esse setor provoca mudanças e é muitas vezes um dos responsáveis pelo sucesso das organizações. Atualmente, o mundo globalizado nos mostra que o mais importante das empresas são seus clientes, funcionários e colaboradores. No cenário contemporâneo, gestão de pessoas e estratégia de negócios são indissociáveis e geram lucro. A gestão de pessoas atua junto ao capital humano das empresas e é cercada por muitos desafios. Embora a importância daqueles que constroem e formam uma organização seja indiscutível, a gestão de pessoas é algo relativamente recente. Essa forma de administração estimula o reconhecimento de cada um a partir de suas singularidades. Segundo a prática da gestão de pessoas, é muito importante que exista um ambiente no qual os funcionários se sintam motivados a superar desafios e sejam reconhecidos e valorizados. Cada área orientada para a gestão de pessoas é um ponto estratégico e pensante dentro das empresas. O gestor é responsável por administrar a força de trabalho existente nas mais diversas organizações. Este profissional é responsável por toda a infraestrutura oferecida aos colaboradores. As rotinas profissionais de um gestor de pessoas estão repletas de desafios. Entre eles, o de identificar e desenvolver lideranças, recompensar o bom desempenho, controlar custos, conciliar os objetivos da área com os da organização e avaliar os resultados. O gestor deve estar atento a mudanças e fazer uso de ferramentas inovadoras e interativas. Pesquisa recente mostrou que a média de investimentos em treinamento e desenvolvimento pessoal sobre o faturamento líquido é de 0,69% nas regiões Sul e Sudeste do Brasil. No Nordeste, essa média sobe para 3,84%. A mesma pesquisa revelou que 45% das empresas esperam implantar um novo modelo de gestão de pessoas.
O estudo indicou ainda que 70% das organizações estão focando seus investimentos em recursos humanos. Então, os desafios hoje de quem trabalha com a área de RH, com a área de gestão de pessoas, eles estão voltados mais para, tirar o aspecto operacional, que é controle de faltas, a questão dos pagamentos, a questão salarial, sindical, tudo isso, e voltar para uma questão mais estratégica, que é o quê? É verificar e desenvolver políticas que possam estimular e aumentar o desempenho do funcionário dentro de uma empresa. Uma empresa conhecida por suas técnicas efetivas de gestão de pessoas é o Google. Uma das companhias mais promissoras do mercado atual, estando entre as 20 mais valorizadas do planeta, o Google fatura bilhões de dólares anualmente. Todo o sucesso da empresa está muito mais ligado às práticas de gestão de pessoas do que se poderia imaginar. No escritório brasileiro do Google, existe uma sala com puffs, redes, bolas para exercícios fisioterápicos, jogos de tabuleiros, lanches, sucos e refrigerantes. Além disso, vários brinquedos como mini bolas de basquete ficam espalhados pelo escritório e no refeitório pode-se encontrar até mesmo um pebolim e um videogame. O objetivo de toda essa diversão é permitir que as pessoas relaxem no meio do dia e assim consigam trabalhar melhor. Apesar de todas as brincadeiras, as atividades dos funcionários do Google são muito bem administradas. A política de gestão de pessoas da empresa desenvolveu a seguinte fórmula: o funcionário deve dedicar 70% do seu tempo à empresa, 20% deve ser gasto com pesquisas de interesse pessoal e 10% são destinados ao lazer do funcionário. Muito bem, estamos de volta aqui para conversar com o Luiz Antônio sobre essa evolução, né? Nós vamos, evidentemente, conhecer depois em detalhes o trabalho que ele vem desenvolvendo à frente da Gerência Regional de Gestão de Pessoas do Banco do Brasil, este case Banco do Brasil. Mas antes eu queria, a partir do que a gente viu nessa reportagem, Luiz, conversar sobre a evolução mesmo, né? A gente vê que, obviamente, a tecnologia evolui nas empresas, nas organizações, enfim, as ferramentas, os recursos de outra ordem, mas, sobretudo, essa preocupação com o bem-estar, com a qualidade de trabalho. Isso significativamente evoluiu nos últimos anos, não é isso? Eu diria que a evolução na área de gestão de pessoas talvez seja aquela mais representativa no ambiente das organizações. Nós partimos de uma estrutura muito burocrática e assentada sobre práticas operacionais, como bem disse o professor que foi entrevistado, que se caracterizava por um departamento pessoal, passando a partir daí para ser tratada como área de recursos humanos. E pelo momento e pelo contexto da história, podemos caracterizar que, como se falava de recursos materiais, os recursos humanos poderiam ser caracterizados como alguma coisa que pudessem ser manipulados, utilizados de qualquer forma, e quando não mais úteis, descartados. Assim os recursos materiais, né? Quando nós entramos então no enfoque da gestão de pessoas, começamos a pensar mais estrategicamente. Começamos a resgatar valores como a subjetividade, como a criatividade. E no seio deste esforço todo e esse avanço todo que se observa, principalmente nas organizações de ponta, nós percebemos que a forma de organizar melhor esse pensamento se dá a partir de pesquisadores que trouxeram a gestão do capital intelectual ou a gestão do conhecimento para o ambiente da gestão de pessoas. Eu acredito que esse tenha sido, utilizando um pouco aí da analogia com a física quântica, né, um salto qualitativo significativo. Acredito que quando se começa a pensar sobre gestão do conhecimento, quando se começa a pensar sobre gestão do capital intelectual, aí sim começamos a trazer a pessoa como centro do processo. Não mais como um recurso que pode ser descartado, mas sim como um valor que agrega resultados, que agrega valor propriamente dito, através da sua criatividade, da sua ousadia, da sua autonomia. Eu vejo que a gestão de pessoas ela evolui em ritmo tão grande quanto a própria tecnologia da informação. O que se precisa é que essas evoluções sejam rapidamente incorporadas. E aí, por uma questão cultural, nós não vemos tanta rapidez quando se percebe na tecnologia da informação. Mas estamos percorrendo um caminho bastante promissor. Agora, é um outro aspecto também para a gente que convive
numa instituição pública, por exemplo, como é uma universidade, como a Universidade Federal, a gente percebe também que cada vez mais as áreas de gestão de pessoas abarcam, comportam ou agregam diferentes áreas de formação dos seus gestores, né? Quer dizer, não é só alguém que pensa em números, estatísticas e quantidade de funcionários e a sua relação com a receita ou com a despesa. Quer dizer, você tem diferentes disciplinas, e daí a interdisciplinaridade e essa gestão de um conhecimento compartilhado. Eu acho que essa foi uma evolução sentida também, não só essa evolução da área de nomenclatura, quer dizer, não é só uma mudança de mão de obra para departamento pessoal, para recursos humanos e para gestão de pessoas, é um conjunto de processos mesmo por trás disso aí, não é isso? Eu penso da mesma forma que você, Áureo, e poderia acrescentar, eu imagino que o gerenciamento de pessoas hoje, em qualquer organização que tem como objetivo o resultado nos seus processos, seja ele instituição pública ou uma instituição privada, e o resultado eu não estou me referindo apenas a lucro, mas sim geração de riqueza, inclusive riqueza social, ele precisa contar com essa perspectiva. Não é uma mudança de nomenclatura, é uma mudança de pensamento, é uma mudança de paradigma, é uma mudança de valor. Esta era que nós estamos chamando como era do conhecimento, ela tem trazido perspectivas como a diversidade, a multireferencialidade e também a complexidade. A diversidade no sentido que hoje temos que trabalhar com a inclusão de diferentes pensamentos, diferentes valores, a multireferencialidade porque trabalhamos com culturas diferentes. Grandes organizações, grandes empresas montam equipes que trabalham à distância por mecanismos que a tecnologia da informação hoje permite, e estas equipes são construídas para resolver um problema ou mesmo desenvolver um produto, estando ela no Japão, Brasil, Estados Unidos. Então são diferentes culturas, isso para trazer um enfoque um pouco mais holístico. Mas dentro das próprias organizações nós temos diferentes culturas. Estamos passando agora no Banco do Brasil um processo bastante novo, rico, que é a incorporação da primeira instituição que o Banco do Brasil tem a oportunidade de fazê-lo em Santa Catarina. Isso nos enche muito de orgulho também e podemos dizer assim que, ao mesmo tempo que estamos aprendendo a fazer incorporação de outras instituições, como é o caso do Banco do Estado, estamos ensinando a fazer isso para a própria empresa. Então, ao mesmo tempo que aprendemos, ensinamos. E temos a noção de que as culturas são diferentes, embora vários pontos são similares, e esse arranjo, esse gerenciamento da cultura é que pode fazer toda a diferença. Também incluir o fato da complexidade. Cada dia mais as organizações se veem envoltas em fazer muitas coisas ao mesmo tempo e se ajustarem com uma velocidade muito grande às necessidades da comunidade, dos clientes, do mercado, que muitas vezes querem coisas das instituições que elas não estavam preparadas para fazê-lo até então. Você não pode simplesmente dizer que não faz. Se a tua instituição busca o atingimento de resultados, você tem que se preparar para atingi-los. E aí trabalhar, se ajustar às mudanças, às necessidades do cliente, desenvolver competências. E talvez aí no decorrer do trabalho a gente possa falar um pouquinho disso. Agora que a gente já pôde falar um pouco mais de maneira geral sobre essa evolução, sobre a gestão do conhecimento, se adequando, se ajustando, a gente vai acompanhar agora uma outra matéria que foi produzida especialmente para esta teleconferência, que mostra especificamente como é que o Banco do Brasil vem trabalhando na questão da gestão de pessoas. Vamos acompanhar. O Programa de Gestão de Pessoas desenvolvido no Banco do Brasil trabalha com a capacitação e a formação de cerca de 100 mil funcionários em todo o país. Um dos principais recursos da empresa para a gestão de pessoas é o Sistema de Educação Corporativa. Criado em 1965, foi na década de 80 que o sistema se fortaleceu, principalmente por causa da entrada da informática no banco e das mudanças nos referenciais de aprendizagem. A Universidade Corporativa oferece aos funcionários 40 cursos presenciais e 100 cursos de autoinstrução, realizados à distância através da internet. Os funcionários também têm acesso a bibliotecas, ciclos de palestras e a programas de ensino superior. Existem no país 20 GEPs, as Gerências Regionais de Gestão de Pessoas.
Uma delas fica em Florianópolis e conta com 18 funcionários, sendo que 6 se dedicam inteiramente à formação e capacitação dos 6.000 funcionários de Santa Catarina. Essas unidades oferecem ambientes para aprendizagem e contam com profissionais preparados para ajudar os funcionários da empresa em seu desenvolvimento. A área também é responsável por identificar e desenvolver competências para formar bons profissionais. Para executar todo esse trabalho, a empresa conta com pelo menos 40.000 gestores, que dispõem de ferramentas modernas e interativas, como sistemas informatizados de recursos humanos. Dessa forma, a área se transforma e auxilia o funcionamento de toda a instituição, define diretrizes e metodologias e mantém seus profissionais cada vez mais atualizados, através da democratização do conhecimento. Ok, aí vocês puderam acompanhar então essa reportagem que mostrou um pouco do trabalho que o Banco do Brasil vem desenvolvendo e efetivamente quem gerencia, quem comanda essa área aqui em Santa Catarina é o Luiz Antônio da Silva Machado, que está conversando conosco nesta teleconferência do programa Oficinas de Gestão, Oportunidades de Desenvolvimento. Luiz, o que é que a gente pode falar agora, especialmente desse trabalho do Banco do Brasil, e você vai ter o apoio aqui de algumas transparências para poder situar melhor os alunos, as pessoas que nos acompanham, sobre este case. Ele é um case vitorioso. Eu acredito que sim, o Banco do Brasil se caracteriza em vários momentos como uma empresa, uma organização que se coloca na vanguarda de gestão de pessoas. E algumas das práticas de gestão de pessoas e políticas, eu tenho a pretensão aqui de explicar um pouco. Eu gostaria de apresentar a 4ª e a 5ª transparência, que elas podem nos ajudar aqui a entender um pouco os números do Banco do Brasil, para a gente contextualizar um pouco esta empresa, que é grandiosa, né? Aí? Isto. Então nós temos ali, só para destacar 2 informações ou 3 que são interessantes nessa tela, o Banco do Brasil em 2008 ele apresenta um lucro líquido de 8,8 bilhões de reais. Este é um valor expressivo, são poucas as organizações no Brasil que conseguem atingir um resultado como esse, né? Nós temos 32 milhões de clientes, também é um outro número que nos orgulha muito. Temos 4.900 agências no Banco do Brasil, sendo que 45 delas são no exterior, e existe também uma expectativa de que aumente este número. E temos em torno de 93 mil trabalhadores, sendo que desses 93 mil, nós temos 7.500, em torno de 7.500 estagiários. Na própria unidade de gestão de pessoas, nós temos, 3 estagiários, 2 eles aqui da própria Universidade Federal, né? A próxima lâmina. Então essa é uma outra lâmina que eu caracterizei apenas para dar também um contexto que ali estabelece uma divisão ali por gênero, onde nós temos homens e mulheres, né? Nós temos hoje no Banco do Brasil 62% de homens e 38% de mulheres. E o nível de escolaridade dos funcionários do Banco do Brasil, se nós considerarmos graduação e pós-graduação, chega aí a 66%. O que nos mostra também que nós temos um número que chega a 34% de pessoas no Banco do Brasil que têm um ensino médio. O Banco do Brasil não exige graduação para sua entrada nos quadros do banco. Então, isso é feito através de concurso público e não se exige essa graduação. O que significa dizer que esses 34% é um público que nós temos que correr atrás. Nós precisamos oferecer estratégias de capacitação. Diferente de outras instituições do próprio ramo financeiro, que buscam profissionais já formados, já experimentados e às vezes até com a carteira de negócios pronta, o Banco do Brasil investe muito em formação, muito em capacitação, muito em educação continuada. Dados os dados que nós vamos ver logo agora, né, ou daqui a pouquinho, sobre o que o banco investe em graduação. Só queria ressaltar que o programa da Universidade Aberta, ele nasceu numa parceria, e isso também nos orgulha, com a Universidade Federal de Santa Catarina, junto com outras instituições, mas aqui foi pioneiro, junto com o Banco do Brasil. Hoje, este programa, que ele recebe funcionários do Banco do Brasil também, assim como qualquer outro cidadão, para ingresso na universidade à distância, no curso de administração, ele começou numa grande parceria com a UFSC e o Banco do Brasil. Eu não quero interromper, mas acabei interrompendo já. Quando a gente vê esses números, e eu também preciso dizer aqui que participei em algum momento da implantação desse programa e vi o quanto isso foi
é valorizado pela instituição Banco do Brasil e o quanto isso valorizou ainda mais a formação de administração que a Universidade Federal oferece por meio do Departamento de Ciência da Administração, mas a gente observa que praticamente 1/3 dos funcionários do banco, um pouquinho mais do que isso, só tem o ensino médio, ou tem apenas o ensino médio. Este é um público potencialmente, vamos dizer assim, sensível às políticas de formação. O banco podia ignorar, dizer, olha, nós não exigimos graduação, mas você vai permanecer onde está, porque foi para essa área que você se deslocou. Esse número é desafiador, né? 1/3 de funcionários, de colaboradores do quadro mesmo efetivo, que tem todo um horizonte ainda para... Como é que isso é tratado na área de gestão de pessoas, Luiz? Cabe ressaltar que desses 34%, nós temos uma grande parte, por conta até deste programa que nós lançamos em parceria, que estão cursando já a graduação. A graduação, claro. Então nós teremos São aí... dados de 2008. Que ainda não se concretizaram. Então a formação termina em 4, 5 anos, né? Então nós temos uma expectativa já que por esse movimento esse número vai reduzir bastante. Mas como eu dizia, este público é um público que nós temos que oferecer estratégias de capacitação, investir muito neste segmento. Porque nós sabemos na empresa Banco do Brasil que o conhecimento faz a diferença. Um cliente, quando ele é bem atendido e percebe segurança nas informações, ele percebe conhecimento de causa sobre um produto, um processo que você está orientando ou um produto que você está vendendo, ele se sente mais seguro, mais confiável, ele se torna um cliente fiel. Então, o caminho que nós estamos percorrendo é de oferecer, sim, para este público, e temos um contato quase que personalizado com essas pessoas, de a cada momento que lançamos um programa de graduação ou que a universidade está lançando o vestibular, contatar com eles, e aqueles que escapam um pouquinho, que se tornam evadidos do processo, a gente procura buscá-los também, né? Agora, indubitavelmente, a gestão de pessoas está dependente ou está relacionada ou está imbricada com a questão da oferta de oportunidade de conhecimento. Você não pode mais lidar com gestão de pessoas sem que os seus colaboradores sejam provocados a buscar essa capacitação ou lhes seja oferecida a oportunidade de se capacitar. Eu acho que aqui, Áureo, você dá a oportunidade para que a gente comece a falar já sobre o case Banco do Brasil. Então, entremos nele. Eu selecionei aqui 4 esferas que organizam bem como o Banco do Brasil, que por sua vez se organiza também na gestão do conhecimento. Tomando isso como um foco aqui da nossa conversa, eu diria que nós temos 4 grandes esferas que, quando elas se interconectam, promovem aquilo que nós chamamos de acompanhamento, desenvolvimento e mensuração das competências dos nossos trabalhadores. A primeira delas, a primeira esfera, é a esfera do selecionar, que significa tanto a atração de pessoas para a empresa, como também a manutenção e até a ascensão profissional. Depois nós temos uma segunda esfera, que é de avaliar. Neste momento, então, nós estamos desenvolvendo uma forma de medir, acompanhar o desenvolvimento, o desempenho destas competências, o uso dessas competências, monitorá-las. A terceira esfera é de desenvolver, que é essa provocação que você acabou de fazer. Então precisa a empresa Banco do Brasil encontrar alternativas as mais variadas para provocar uma formação que não seja tão e só relacionada ao trabalho propriamente dito. Também é uma formação para a vida, também é uma formação para o sujeito, para a pessoa. E por fim, a quarta esfera é a da recompensa. Como é que o Banco do Brasil, nessa política de gestão do conhecimento e gestão do capital intelectual, ela deve remunerar e recompensar os seus trabalhadores para que eles queiram permanecer na empresa, para que a gente atraia bons talentos e que eles se desenvolvam nessa empresa de uma forma que aqui eles encontrem uma boa qualidade de vida no trabalho e um motivo para permanecerem aqui até a sua aposentadoria ou enquanto desejarem, né? Deixa eu aproveitar aqui, Luiz, só para comentar, depois eu queria que a gente retornasse a essa transparência que você apresentou ali, que eu acho que ela dá conta de representar, né, visual e graficamente, o que significam as competências profissionais. Quer dizer, você tem 5 ou 4 esferas e é na interseção delas, quer dizer, no aproveitamento de que
bem selecionadas, bem avaliadas e acompanhadas ou monitoradas, estimuladas a se desenvolver e com a devida recompensa as pessoas têm como consolidar suas competências profissionais. Acho que foi bastante feliz essa representação, porque a gente consegue visualizar um conjunto de ações em torno dessas 4 esferas. Né? Se nós pegarmos esse exemplo que você está trazendo aqui na leitura da lâmina, né, você vai ver que no centro estão as competências. E o gerenciamento das competências é que envolve essas esferas todas, né? Quando a gente começa a avançar sobre cada uma delas, nós vamos perceber então que no aspecto da seleção, nós temos o concurso público do Banco do Brasil, onde as pessoas entram sem a necessidade da graduação. Isso já nos dá uma dica, olha, precisamos investir no nosso profissional. Então ali nós já temos a primeira dica de como que a pessoa ingressa nos quadros do Banco do Brasil. É através de recrutamento externo, né? Para a próxima lâmina nós vamos ter uma outra informação que é interessante. Você vê que o funcionário do Banco do Brasil, ele já entra em treinamento. Os primeiros 15 dias de contato na empresa Banco do Brasil é treinando. Ele permanece nas unidades regionais de gestão de pessoas se preparando com aquilo que nós consideramos o mínimo necessário para ele fazer o seu trabalho. Ali ele recebe um pouco de informação sobre a cultura do Banco do Brasil, sobre a ética no Banco do Brasil, sobre a forma de gestão no Banco do Brasil, a forma de relacionamento no Banco do Brasil e também como acessar os aplicativos, os sistemas, para que ele já possa conduzir um pouco da sua trajetória nos primeiros dias, né? Ele ainda percorre um contrato de experiência de 90 dias, onde a empresa o avalia periodicamente até esses 90 dias, e ele passando pelo contrato de experiência, ele cumpre após 6 meses do seu ingresso, mais uma jornada de 1 semana de capacitação. E durante 1 ano ele é acompanhado por um orientador. Quer dizer, nesse primeiro ano o trabalho dele é aprender. Aprender, e a gente diria até aprender trabalhando. Aprender trabalhando. Né? Na sequência? Na sequência nós temos uma outra transparência. Né? Isso, que ela vai caracterizar como é que no Banco do Brasil se dá a ascensão profissional, que também é uma estratégia de reter talentos, porque ele percebe nesse processo de ascensão profissional transparência, clareza e possibilidades de carreira. Uma empresa que tem uma enormidade de cargos comissionados espalhados pelo todo o território nacional, que permite a ele percorrer diversos caminhos, tanto técnicos quanto também gerenciais e de negócios. Estes são os 4, vamos dizer assim, pilares que o Banco do Brasil avalia e acompanha para que a pessoa possa ascender na sua carreira. Conhecimentos, que é a formação acadêmica, cursos realizados internos, certificações internas e externas, competências fundamentais gerenciais específicas, que nós vamos ter a oportunidade de falar sobre um outro sistema, experiências, que é cargos ou funções que ele desenvolve no Banco do Brasil, tempo de serviço, realizações que ele mesmo coloca no sistema, e o desempenho, que está relacionada com o resultado que ele obtém lá pelo uso das suas competências. Esta combinação de conhecimentos, competências, experiência e desempenho lhe permite ter uma nota que vai lhe aproximar ou lhe distanciar das oportunidades que o banco cria. Nós chamamos este sistema de TAO. O TAO, se a gente pegar aí uma analogia com o dialeto chinês, né, ele representa caminho, mas ele também é uma abreviatura de talentos e oportunidades. Os talentos nós acabamos de falar, são todas essas competências, conhecimentos, desempenho e realizações que ele desenvolve. E as oportunidades são todas as comissões que o Banco do Brasil possui e que ele pode concorrer. Tendo vaga ou não, ele vai manifestar o seu interesse e no momento em que abre esta vaga, ele, se tem uma pontuação significativa, isso lhe permite estar à frente de outros colegas na concorrência e ele pode ser chamado, ora, para uma entrevista ou mesmo já ser nomeado diretamente por esse sistema. Se nós clicarmos mais adiante numa próxima transparência, nós vamos perceber ali que este é o sistema aonde pontuam todos aqueles aspectos que nós falamos no conceito. Só para destacar, essa é a reprodução de uma das telas que os funcionários têm acesso, cada um na sua unidade de trabalho. Perfeito. E ali é como se nós tivéssemos o currículo funcional em forma de pontuação. Nós vamos perceber que para esta concorrência, que é uma concorrência para gerente geral de uma agência nível 1, portanto uma agência grande, se pontua cargos e funções,
o cargo atual, o placar da gestão do desempenho profissional. Então, na coluna da esquerda, nós temos a experiência profissional. Na coluna da direita, vocês vão observar que nós temos a formação. Então, pontua igualmente. Nível superior, graduação e pós-graduação, cursos que ele faz internamente, certificações, e se ele é educador interno, ele também ganha pontos por isso. Seria um multiplicador. Um multiplicador interno. Isto. Nós vamos observar, então, que o somatório que ele poderia atingir de pontuação dá 90 pontos, que é 50 da experiência e 40 da formação. O que ele conseguiu atingir está ali, 41 da experiência e 32,5 da sua formação, que lhe deu aquela pontuação, 73 de 90. Isso lhe permite estar num ranking em que o gestor, avaliando os 20 primeiros colocados desse ranking, pode chamar para uma entrevista ou escolher diretamente do ranking para ser nomeado. Isto é bom que se diga, é transparente, é um dado que todo mundo tem acesso. E que começa a contar desde aquele momento inicial, em que ainda que esteja em treinamento, ele já começa a acrescentar determinados parâmetros à sua ficha funcional, vamos dizer assim. Perfeito. Eu poderia até, forçando um pouquinho aqui a compreensão, dizer que mesmo antes de entrar no Banco do Brasil, se ele entrar e tiver uma graduação, uma pós-graduação, já está pontuando. Já está pontuando. Esse é um diferencial interessante que a gente diga, né? É importante ressaltar e reiterar aqui a questão da transparência. Quer dizer, aquilo ali é uma tela que está ali para ser acessada. Quer dizer, os funcionários têm acesso a Todos os funcionários têm acesso, inclusive aqueles que estão colocados na sua frente ou num ranking depois da sua, do seu nome. Né? Uma confiabilidade e uma confiança de todos eles àquele sistema impressionante. Eu acredito que sim. A gente recebe bons feedbacks de todos os que participam do processo, né, como algo significativo. Essa transparência, essa honestidade no critério de escolha. Falamos da seleção e agora a avaliação. Isto é o nosso próximo tema. Então é a próxima esfera onde nós vamos falar um pouco sobre gestão do desempenho. O Banco do Brasil, ele avalia o desempenho dos seus trabalhadores desde o final da década de 60, início da década de 70, com um nome que foi dado na época de avaliação 42 pontos. Depois nós tivemos a ADF, que foi um outro sistema, depois a gestão do desempenho profissional, e hoje nós fizemos a gestão do desempenho profissional por competências. Então, de acordo com a evolução, como nós já falávamos no início desse nosso bate-papo, né, e as novas tecnologias, os avanços acadêmicos, o Banco do Brasil procura se ajustar a isso, né? Hoje nós utilizamos como uma base para avaliação do desempenho profissional por competências a estrutura do Balance Scorecard. Então, se nós pudermos acessar a primeira lâmina ali do avaliar gestão de desempenho, nós vamos ver que à direita da lâmina, para quem está enxergando, nós temos ali o Balance Scorecard, né, com as suas 4 também esferas. Como o Banco do Brasil traduz isso para o seu linguajar e o seu português, essas perspectivas foram definidas em termos de financeira, perspectiva clientes, processos internos, comportamento organizacional e sociedade. Além desses aspectos das perspectivas de desempenho, onde cada funcionário é avaliado com cada uma dessas perspectivas, também pontuam no seu currículo o alcance de metas pelo resultado que a dependência alcança. Então, é um esforço coletivo que lhe designa algum resultado e que no somatório das competências individuais e pessoais com o resultado que ele adquire com o esforço da equipe toda, ele vai ter um placar de desempenho. Este placar de desempenho é o que caracteriza, vamos dizer assim, o resultado daquele outro sistema que é o TAU. Então, deste aqui que nós estamos falando de gestão de desempenho, o TAU vai lá, busca essa informação e coloca como um dos fatores que são avaliados. Essa gestão de desempenho por competência, ela é recente, ela tem 2 anos praticamente, né? E nós percebemos que ela tem uma aceitação muito grande por parte dos funcionários, principalmente porque a metodologia de avaliação, ela mudou drasticamente e significativamente. Hoje o Banco do Brasil faz a sua avaliação utilizando a estratégia do 360 graus ou múltiplas fontes, talvez seja o termo mais correto, aonde o funcionário se autoavalia, o superior hierárquico dele também o avalia, os seus pares o avaliam e se ele tem subordinados, ele também é avaliado pelos subordinados.
A média aritmética de todas essas avaliações é que dá o resultado para cada uma daquelas perspectivas que nós estamos falando, financeira, comportamento organizacional, clientes. Então isso confere ao sistema também uma transparência, uma clareza e talvez uma objetividade, que é o que se quer buscar quando se avalia desempenho de funcionários. Talvez isso diminua um pouco a subjetividade que é tão questionada quando se fala em avaliação de desempenho. Mas também quero frisar, e esta é uma posição muito pessoal, que não devemos esquecer da subjetividade. Ela faz tanta diferença quanto a objetividade. Tanto quanto os resultados que são mensuráveis, também o esforço, a criatividade, a autonomia, o arranjo que o funcionário faz para ir em busca destas metas, ele precisa também ser recompensado, avaliado. Então essas perspectivas avaliam essa questão subjetiva. Seguindo, vamos lá, eu estou bastante curioso para a gente acompanhar o detalhamento de cada uma dessas esferas. Então, vamos passar a próxima lâmina aqui, porque a gente vai pegar apenas um conceito do que o banco caracteriza como competência, e a próxima lâmina já, se passar, a gente já caracteriza, né? Talvez só a primeira leitura, né? Para o Banco do Brasil, competências representam combinações sinérgicas de conhecimentos, habilidades e atitudes, evidenciadas pelo desempenho profissional no âmbito de determinado contexto ou estratégia organizacional. E se nós já passarmos para a próxima lâmina, nós vamos perceber exemplos de competências que o Banco do Brasil utiliza na sua gestão do desempenho por competência. Então nós temos competências fundamentais que valem para todos os funcionários do Banco do Brasil. Um exemplo está ali na comunicação, quer dizer, comunica-se por escrito e oralmente de forma clara, objetiva e acessível ao interlocutor. Um outro exemplo de competência gerencial só para aqueles que ocupam cargo de gestão, está também descrito ali na tela, né? E uma outra que é específica, que é para alguns funcionários de agências, como está no parêntese, e outra que é para funcionários da diretoria de mercado de capitais. Então, de acordo com o papel ou a função ou a unidade que se está trabalhando, o Banco do Brasil fez um mapeamento de competências daquelas que são significativas para o desempenho deste papel. Se passarmos adiante, agora sim, nós temos a representação do que eu já falei. Então, a avaliação 360 graus ou múltiplas fontes entende que é o superior, os pares subordinados e a autoavaliação, que nessa média aritmética vai dar o somatório de competência, ou a nota do desempenho que esse funcionário tem. Aliado também a um outro sistema que nós temos que chamamos ATB, que é o Acordo de Trabalho, que mede o quanto que nós atingimos dos resultados propostos, né? Se passarmos para a próxima lâmina, e aí a gente pode dar até um break, nós vamos observar que a gestão do Banco do Brasil, gestão do desempenho, está organizado também em 3 momentos, que é o planejamento, o acompanhamento e a avaliação. No planejamento, nós construímos o nosso acordo de equipe. No acompanhamento, nós fizemos as anotações, os feedbacks, e na avaliação é onde nós atribuímos os conceitos. Então, esses 3 momentos da nossa avaliação de desempenho é que caracterizam o sistema de avaliação do desempenho por competência. Quando se monta um acordo de equipe, é bom que se diga isso também, ele é feito de forma participativa e democrática. Gestor e funcionários daquela equipe se reúnem e definem como que deverão ser feitas as avaliações, quais são os resultados que serão perseguidos pelaquela unidade, como será feito o processo de feedback e de anotação desse feedback, porque o sistema nos permite isso, que durante os 6 meses que dura o processo de avaliação, depois do acordo de equipe feito, nós possamos fazer anotações para nossos pares, nossos subordinados, nossos superiores, sobre o desempenho que ele tem alcançado. E o terceiro momento, que é a atribuição de conceitos propriamente dito. Isso tudo redunda, ao final do processo, naquilo que nós chamamos de plano de desenvolvimento de competências. Esse sistema vai nos permitir enxergar gaps de competências para cada um dos funcionários do Banco do Brasil, onde ele vai buscar estratégias de capacitação, de formação, pelas mais diversas mídias, desde cursos até filmes, que ele possa desenvolver e suprir essas lacunas de desenvolvimento, né, a partir daquilo que a empresa pode oferecer e que também estimulamos, é bom que se diga também, que ele busque, né, que ele esteja em permanente autodesenvolvimento.
Então, a gestão de desempenho no Banco do Brasil, organizando esses 3 momentos, redunda num plano de desenvolvimento de competências que nós chamamos de PDC. O Banco do Brasil é prodígio em siglas, então... Não é só o Banco do Brasil. Ah, é? A universidade, por exemplo, também é. Deixa eu aproveitar só para... nós estamos aqui há um pouco mais, talvez, de 15 minutinhos aí para encaminhar o encerramento e uma das oportunidades dessa modalidade de programa, de teleconferência, é poder interagir também com alunos do curso que nos mandam algumas questões. Mas eu queria só, antes de o Luiz encaminhar também mais algumas apresentações, né, para a gente poder encaminhar a conclusão, falar de um aspecto que tem a ver até com a questão de siglas, né? A universidade recentemente promoveu algumas alterações na sua estrutura de gestão e passou a trabalhar com uma expressão na área de gestão de pessoas que é potencialização. Então ela criou várias unidades, né? Algumas unidades dentro da área de gestão de pessoas que tem o P na sigla. Então é a DDPP, a DPRH, o ODP, e esse P é o P de potencialização. Esse é um conceito fundamental, é você entender que em cada uma das pessoas, dos trabalhadores, enfim, de uma instituição, de uma organização, você tem um potencial para ser desenvolvido. Acho que esse é um conceito bastante incorporado nessa política que você apresenta para a gente também na área de gestão. Né? Sem dúvida nenhuma. Muito embora, e a gente percebe isso também no meio acadêmico, né, e até na edição de trabalhos acadêmicos, nós encontramos apelidos diferentes para uma mesma situação. Mas você é muito feliz, Auro, em trazer esse tema da potencialização, porque se nós pegarmos a raiz potencial, nós vamos enxergar isso que você está falando. Quer dizer, cada trabalhador em qualquer instituição, seja ela uma empresa que vise o resultado financeiro ou uma universidade federal, como aqui nós estamos aqui ambientados, né, ela tem, com essa concepção, uma grande estratégia de alavancar pessoal e profissionalmente os seus trabalhadores para que eles gerem o resultado. O ser humano é um ser inacabado. Ele nunca está pronto. Nós não estamos. Então, esse é um psicólogo, Luiz. Estamos em permanente desenvolvimento. Se encontrarmos na raiz do que você está trazendo, né, a palavra potencial, vamos ter aderência a esse conceito, né? O empoderamento é um outro que durante muito tempo foi trazido também. Deixa eu aproveitar e fazer uma pausa aqui para a gente dirigir algumas questões. Depois o Luiz efetivamente vai ter o espaço aí para as considerações finais considerar pertinentes também com relação àquilo que ele vinha apresentando e que nós acabamos interrompendo aqui por conta do tempo. Deixa eu dirigir aqui a questão que o Eduardo Torres Martins traz com relação à avaliação. Ele pergunta como avaliar o funcionário em seu desempenho organizacional, um processo objetivo em que todos confiam como instrumento efetivo de feedback. Quer dizer, como é que você consegue avaliar de modo a que isso não só pareça, mas efetivamente represente um processo transparente e confiável da parte desse funcionário? O Eduardo. Agradeço a pergunta do Eduardo, né, seu interesse também, e já diria que aí tem uma provocação muito boa, Eduardo. Porque toda vez que construímos um mecanismo de avaliação ou um processo de gestão de pessoas, temos que ter em mente que eles são conduzidos todos por pessoas. Então, não é a ferramenta propriamente dita que pode ser considerada adequada ou inadequada. Muitas vezes é a forma de condução. O que eu reputo como o mais efetivo na avaliação do desempenho é o próprio exemplo do Banco do Brasil. Esta avaliação de gestão do desempenho por competência do Banco do Brasil, ela já foi case estudado por países da Europa, pelos Estados Unidos, quando perceberam uma instituição com um potencial aí de 80 mil funcionários à época, procurar fazer uma gestão do desempenho por competências, que era algo novo no meio acadêmico, totalmente informatizado, tudo no sistema, para 80 mil pessoas, com feedbacks que retroalimentam esse processo, né, e que vão gerar lá no final aquilo que nós chamamos de PDC. Eu diria que são duas as questões fundamentais aí, Eduardo. Primeiro, clareza e transparência nos critérios de avaliação. Segundo, os funcionários eles precisam estar aderentes a essa estratégia. Então, para estar aderente, eles têm que participarem. E no Banco do Brasil, eles participaram na medida em que eles construíram as competências que seriam eles mesmos avaliados.
Fizemos um mapeamento de competências, como eu já falei, onde chamamos os trabalhadores do Banco do Brasil para fazer parte dessa construção. A gestão participativa, nesse caso, faz a diferença. Agora, reduzir um processo de avaliação a termos ideais de objetividade não me parece possível, nem tampouco, eu diria, uma opinião muito pessoal, né, que deva se fazer. Nós temos que ter aconselhável que se faça, né? Então, precisamos reduzir a subjetividade, mas não perdê-la de vista. E tratar com muita clareza os critérios de desempenho. Uma outra questão que o mesmo Eduardo traz para a gente aqui é como harmonizar os objetivos individuais e os organizacionais nesse processo todo. Está me parecendo que o Eduardo está fazendo aula com o professor Dalmal lá, e o professor Dalmal está exigindo muito nessas provas aí, viu? O Eduardo traz aqui também nessa reflexão um grande desafio de gestão de pessoas, que é o tema desse nosso debate, que é como ajustar as necessidades da organização com as expectativas do funcionário. Eu diria que quando nós pensamos aqui, foi uma das lâminas que eu não tive a oportunidade de passar, mas eu vou resgatar aqui neste momento. Quando nós pensamos que um profissional ele precisa estar atento ao seu autodesenvolvimento, capacidade de se ajustar às mudanças, que ele se caracterize como um resolvedor de problemas, que entenda o mercado em que está atuando, que compreenda e se alinhe com as estratégias corporativas, que assuma desafios, que mantenha equilíbrio em todas as dimensões da sua vida, pessoal, trabalho, lazer, ecológica, e a empresa, por sua vez, promova e estimula a qualificação deste funcionário, seja capaz ela de atrair e reter talentos, como é uma das perspectivas que nós no Banco do Brasil acreditamos que fazemos, que oportunize espaços para o exercício da criatividade, que busque oferecer espaços para a autonomia, que trabalhe com práticas de gestão participativa, enfim, que gerencie a incerteza e a mudança, embora pareça paradoxal, é isso mesmo, é gerenciar a incerteza num mundo que cada dia uma verdade de hoje, amanhã ela já é combatida e aparece uma nova. Quando nós conseguimos fazer essas duas instâncias, profissional e empresa, caminharem neste sentido, nós resolvemos o conflito. Quando isso não acontece, nós temos invariavelmente um caminho em Y ou uma paralela que nunca se cruza. Então, Eduardo, respondendo a você, né, eu diria que esse é um esforço tanto da empresa quanto do profissional. Ambos precisam encaminhar para esse objetivo em comum. O José, também do Polo de Lages, obrigado, José, pela sua participação, tanto quanto o Eduardo, evidentemente, que é do Polo de Laguna. O José traz uma questão que é a seguinte: de que forma o Banco do Brasil estimula seus funcionários a buscar o crescimento profissional se esses funcionários eventualmente não desejam concorrer a funções comissionadas, quer dizer, não desejam buscar alcançar aqueles cargos que representam melhores condições ou, enfim, outros níveis. Como é que funciona isso? Depende fundamentalmente da disposição desse funcionário. Não tenha dúvida quanto a isso. Então vamos dizer o seguinte, vamos traçar assim duas possibilidades para essa pergunta do José. E obrigado, José, pela sua pergunta, né? Se isso se refere, José, à questão da ascensão profissional, como o professor Áureo falou, ele tem que manifestar o seu desejo e correr atrás dos parâmetros que pontuam para aquela oportunidade. Então, se pontuam cursos de graduação, cursos internos, realizações, conhecimentos específicos de determinada área, precisa ele buscar esse conhecimento. O banco, oferece algumas alternativas e ele tem que, por sua conta, agregar outras. Isso vai lhe permitir uma ascensão profissional, uma remuneração diferenciada, uma questão de eventualmente estar liderando, gerenciando uma equipe. Ou mesmo, em que pese não estar liderando, gerenciando uma equipe, ocupar um cargo técnico, que no Banco do Brasil existem vários, também remunerados em forma de comissão, que lhe permite também ascender profissionalmente. Agora pode ser, numa outra possibilidade, que a pergunta do José se refira a quando um funcionário não quer exercer este processo de encarreiramento, de crescimento na carreira, como que ele se desenvolve pessoal e profissionalmente.
Aí então entra a Universidade Corporativa do Banco do Brasil, que era aquela terceira esfera do desenvolvimento. São vários os programas que nós temos, desde graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, bolsas de idiomas, programa de aprimoramento profissional, que é um valor que o banco investe para que o trabalhador, semestralmente, ele possa adquirir livros técnicos, revistas científicas, participar de cursos externos, no sentido de se preparar. Ao fazer isso, o Banco do Brasil não está exigindo a ele que ele concorra a cargos comissionados. Nós estamos apostando que, na medida em que o nosso trabalhador está melhor preparado, isso também traz resultados para a organização. E se em algum momento, que não de hoje, ele perceber que ele pode ascender na carreira, ele então começa a fazer essa peregrinação. Um acúmulo de conhecimento que Perfeito. lhe permitirá se habilitar. Perfeito. Deixa eu fazer a segunda colocação do José de Lages também aqui. Existe alguma estatística quanto à participação nos cursos oferecidos no portal da Universidade Corporativa? Se existe, percentualmente, quanto isso representa no universo dos funcionários? Essa pergunta aí, se nós estivéssemos falando na educadoria do Banco do Brasil, é como jogar uma casca de banana para a gente pisar, né? Obrigado de novo, José, pela provocação. Nós temos esse controle sim, mas eu não saberia aqui dizer qual é este número, né? Mas é significativo. É muito significativo. O exemplo que eu quero dar é que nós construímos na nossa diretoria de pessoas, na gerência de divisão que cuida da educação corporativa, dentro do ambiente virtual, aquilo que nós chamamos de Sinapse. É um link aonde os cursos ou as estratégias de capacitação são colocadas praticamente online, então é muito rápido a atualização e são mais focados no trabalho propriamente dito. Este link permitiu um acesso considerável agora, recentemente, quando o Banco do Brasil precisou de uma estratégia para alavancar o crédito, e isso ajudou inclusive a sociedade brasileira a sair daquela situação onde nós estávamos por conta da crise, que foi tão propalada, né? Este curso, ou melhor, este link do Sinapse permitiu milhares de pessoas se prepararem para melhor conduzirem a oferta de crédito para a clientela do Banco do Brasil. Então nós tivemos ali para mais de 10 mil acessos, 20 mil acessos. Eu não quero usar um termo assim muito exagerado, mas foi para mais de 20 mil acessos que nós tivemos em pouco tempo, né? Uma outra questão aqui também que vem do Polo de Laguna é qual é a melhor forma de se promover um funcionário e como transformar a visão do impacto financeiro do treinamento, da capacitação e desenvolvimento dos colaboradores de um gasto para um investimento? De uma forma assim, talvez muito objetiva, eu acho que a melhor forma de se fazer isso é através da gestão por competências. E a gestão por competências implica aquilo que nós apresentamos na nossa primeira tela. Selecionar e atrair pessoas por competência, desenvolver pessoas por competência, avaliar por competência e remunerar por competência. Eu acredito que neste momento nós estamos então respondendo essa primeira provocação. A segunda realmente é um pouco mais difícil de ser respondida. Por quê? Ela tem muito a ver com a cultura. E durante muito tempo, e nós temos que entender que cultura não se transforma do dia para a noite, até uma analogia que de vez em quando eu faço, né? Que eu não sei até se é verdadeiro ou não, mas eu de vez em quando a utilizo, que Moisés demorou 40 anos, quer dizer, 3 ou 4 gerações para percorrer 400 quilômetros. Então precisava que neste trajeto saísse de uma mentalidade de escravo para uma mentalidade de homens livres. E a cultura não é diferente nisso que ele está colocando. Nós temos gestores, inclusive organizações, com às vezes entendimentos um pouco equivocados do papel da capacitação, de que é um custo e não um investimento. Há falas como, por exemplo, é preciso parar de treinar para jogar mais, que eu diria o seguinte, eu não conheço time vencedor que não treine muito. E os grandes exemplos que a gente tem, inclusive, em atletas de alta performance e grandes equipes, são equipes que treinam muito, que se dedicam muito, que se preparam muito. Então eu diria que o gestor moderno, ou o pós-moderno na era da complexidade, ele já vem alinhando-se a essa perspectiva do investimento. Mas ainda há um caminho para percorrer. Uma última questão aqui, porque a gente já está com o nosso tempo, infelizmente, próximo do final. Quem traz é o Jonatas, que também nos acompanha no Polo de Lages.
e que eu acho que é sempre uma preocupação quando se lida efetivamente com a gestão das pessoas, né? Nos dias atuais, diz o Jonatas, marcados pela tecnologia, destinada principalmente à otimização do tempo, facilitação dos procedimentos, enfim, como é que a gente consegue explicar ou lidar, me permita acrescentar aqui, Jonatas, com o aumento do estresse, com o índice de depressão, principalmente aqueles originados, gerados lá no local de trabalho? Agradeço muito essa pergunta, porque ela nos dá a oportunidade de refletir sobre um tema que é extremamente importante. Se até bem pouco tempo atrás as organizações, de forma geral, não se preocupavam com esse tipo de demanda, passam a se preocupar. Porque o funcionário adoecido, se não pelos aspectos humanos, sociais e até de humanidade, ele precisa ser cuidado. Sob o ponto de vista financeiro, ele precisa ser bem cuidado. Então eu diria que aí nós temos, se não pelo aspecto de entendermos que ali tem um ser humano que precisa de toda essa condição de trabalho, de programas de qualidade de vida, de benefícios sociais e trabalhistas que lhe dê mais amparo para si e para a sua família, que lhe dê boas condições, como por exemplo benefícios de saúde, de previdência. E vejam que aqui já estamos começando a falar da quarta esfera, que é recompensar. Então nos dá a oportunidade de falar sobre isso também. Então essa série de benefícios que as empresas, ora pelo próprio movimento sindical, nas negociações que acontecem sempre, se estabelecem, do ponto de vista financeiro, precisa reconhecer que o funcionário, com boas condições de qualidade de vida, fazendo uma boa administração de todas as esferas que circunscreve a sua vida, como o lazer, a família, o espaço social, a atuação na comunidade, quanto mais isso é pleno, melhor é o rendimento dele. Várias pesquisas já comprovam isso, a gente não teria condições de citar todas elas, né? Mas o mundo acadêmico é muito prodígio nisso. Ele encontra uma provocação do mercado e vai atrás, e mede, e pesquisa. Eu acho que este é uma grande ajuda que o meio acadêmico também oferece às organizações. E este é um dado já que nós temos como significativo, né? Bom, nós infelizmente estamos nos aproximando do limite de tempo que temos aqui para essa conversa. Efetivamente, pela fluência, pelo conhecimento que o Luiz demonstra aqui, nós precisaríamos de muito mais do que 60 minutos, essa hora que tivemos à disposição. Mas eu ainda tenho condições de ouvi-lo por mais uns 3 minutinhos para a gente encaminhar o encerramento desta teleconferência, cujo tema hoje é esse desafio na gestão de pessoas, abordando mais especificamente o case do Banco do Brasil. Luiz, para a gente encaminhar o encerramento aí, 3 minutinhos daquilo que você acha fundamental, essencial de destacar nesse trabalho que vocês vêm desenvolvendo à frente dessa gerência regional de gestão de pessoas do Banco do Brasil. Eu diria que uma das esferas que nós tivemos pouca oportunidade de discorrer, que é a do desenvolvimento de pessoas, né? Que o Banco do Brasil se organiza através da sua universidade corporativa para fornecer estratégias de capacitação através de cursos presenciais, curso à distância, bolsas, como nós já falamos aqui, educação continuada, MBA. Somos uma empresa que investe bastante nos seus executivos também, na formação em forma de MBA e especialização. Eu diria que a Universidade Corporativa do Banco do Brasil, ela se caracteriza também como uma universidade corporativa de vanguarda. Muito dos programas que nós criamos, nós vemos sendo replicados em outras instituições. E isso também é motivo de orgulho para a gente. Recentemente nós tivemos a construção de uma proposta político-pedagógica que é muito raro de você ver no seio de uma organização. Você vê isso mais em instituições de ensino, E isso, ele parte de uma estratégia corporativa. O que eu quero dizer com isso? A direção do Banco do Brasil reconhece na universidade corporativa um forte aliado à busca dos resultados. Então, a capacitação, a preparação, o esforço para o autodesenvolvimento dos trabalhadores, as estratégias que a gente cria para que ele possa se inserir em cada uma delas são dignas de nota. E eu poderia dizer que a Universidade Corporativa do Banco do Brasil faz a diferença para o nosso trabalhador. Em algum momento desse nosso bate-papo, eu cheguei mesmo a falar que outras instituições buscam um profissional pronto. Nós
capacitamos, preparamos o nosso. E a nossa universidade corporativa faz isso. Em Santa Catarina, só para ter um dado de realidade, no ano passado, nós treinamos nos nossos cursos presenciais, eu não estou nem falando dos cursos à distância, praticamente 3.000 pessoas. Então, é um universo muito amplo. Se entendermos que agora temos mais 2.800 que ingressaram agora por conta da incorporação do BESC, temos mais um universo de praticamente 6.000 pessoas aí para desenvolver, através das diversas mídias que nós temos. Então, para finalizar, e aí eu acho que nós abordamos um pouco das 4 esferas que organizam a gestão por competências no Banco do Brasil. Ok. Gente, quero agradecer aí a participação, a presença e essa capacidade de articular os seus pensamentos e apresentar as suas ideias do Luiz Antônio da Silva Machado, que é o gerente regional de gestão de pessoas do Banco do Brasil, que foi o nosso convidado aí de mais esta teleconferência dentro do programa Oficinas de Gestão, Oportunidades de Desenvolvimento, que é efetivamente essa oportunidade que vocês que nos acompanham têm de poder ampliar cada vez mais o seu conhecimento, aproveitar como uma formação complementar à sua formação na graduação e, mais uma vez, parabenizá-lo pelo brilhante trabalho que vocês estão fazendo, que seguramente é exemplo e o Luiz mesmo fez questão de ressaltar, estudado, analisado, refletido sobre, em outros espaços, inclusive em nível internacional, essa experiência que o Banco do Brasil tem. Agradecer a você que nos acompanhou, a vocês que participaram e, mais uma vez, destacar que toda a programação e o acesso às outras teleconferências você tem no ambiente virtual, no endereço www.oficinascad.ufsc.br. Até a próxima oportunidade.